a diretoria do Flamengo perdeu a paciência de vez com Gonzalo Plata. Depois da expulsão absurda do atacante na partida contra o São Paulo, o clima nos bastidores do Ninho do Urubu ficou pesadíssimo. O jogo, que estava completamente sob controle, virou um verdadeiro pesadelo para o torcedor rubro-negro por causa de mais um ato de indisciplina do equatoriano. O Flamengo tinha tudo encaminhado. A equipe havia acabado de virar o placar e parecia pronta para administrar a vantagem até o apito final. O time vinha bem postado, controlando o ritmo do jogo, trocando passes com calma e esfriando o ímpeto do adversário. Mas, de repente, tudo desandou. Plata, em um lance completamente desnecessário, deu uma entrada duríssima em Arboleda, no momento em que o São Paulo não oferecia grande perigo. O árbitro não teve dúvidas, cartão vermelho direto. A partir daquele instante, o cenário da partida mudou por completo. Com um a menos, o Flamengo recuou demais e acabou sendo sufocado. O São Paulo aproveitou o espaço e chegou ao empate com Ferreira, em um lance que deixou o torcedor rubro-negro com os nervos à flor da pele. O time até tentou resistir, segurou o resultado até o final, mas o empate teve gosto amargo. E pode custar muito caro. Isso porque, se o Palmeiras vencer o Santos, no jogo que acontece hoje, no Allianz Parque, o rival paulista pode abrir 3 pontos de vantagem na tabela. E o detalhe que preocupa é que o Palmeiras ainda teria 2 vitórias a mais, com apenas 7 rodadas restantes no Campeonato Brasileiro. Em outras palavras, o Flamengo teria que correr atrás de um prejuízo grande, dependendo de tropeços do adversário e de uma campanha praticamente perfeita na reta final. Mas voltando à situação de Gonzalo Plata, a paciência da diretoria acabou. O equatoriano será chamado para uma reunião ainda nas próximas horas, e a tendência é de que receba uma punição pesada. José Botto, que é o homem forte do departamento de futebol, ficou simplesmente revoltado com a postura do jogador. Ele considerou o lance uma falta de comprometimento e de responsabilidade com o grupo. BAP, presidente do clube, também ficou furioso. Internamente, o sentimento é de que não dá mais para tolerar esse tipo de comportamento. Plata já tinha histórico de indisciplina e, para piorar, essa foi a 3ª expulsão dele em menos de 2 meses. Ou seja, um padrão que se repete e que, inevitavelmente, prejudica o time em momentos decisivos. A diretoria entende que o elenco precisa estar completamente focado na disputa pelo título e que atitudes como a de Plata abalam o ambiente. Há quem defenda que ele fique afastado por tempo indeterminado, até que demonstre uma mudança real de postura. Outros membros da cúpula acreditam que uma multa pesada e uma conversa franca possam surtir efeito, mas a sensação geral é de que a paciência acabou. Enquanto isso, nas redes sociais, a reação foi imediata e intensa. A torcida flamenguista explodiu de indignação. Frases como mais uma expulsão do Plata, e esse cara não pode mais vestir a camisa do Flamengo, se multiplicaram em ritmo de avalanche. O torcedor, que já vinha impaciente com a sequência irregular de resultados, não perdoou a irresponsabilidade do atacante. Muitos lembraram que o jogador vinha tendo novas chances justamente porque a comissão técnica acreditava no potencial dele. Felipe Luís, atual técnico do Flamengo, vinha tentando recuperar o atleta, apostando na capacidade técnica e na velocidade que ele pode oferecer pelas pontas. Só que a repetição de comportamentos impulsivos dentro de campo está minando a confiança de todos. E o mais grave é que não se trata apenas de um erro isolado. Nos bastidores, há relatos de que Plata vinha sendo constantemente alertado sobre a necessidade de mudar sua postura, tanto em treinos quanto em partidas oficiais. O problema é que, aparentemente, nada tem surtido efeito. E quando o jogador prejudica o time num jogo crucial, como esse contra o São Paulo, o impacto é enorme. A frustração é ainda maior porque o Flamengo vinha demonstrando evolução. A equipe começava a reencontrar o bom futebol, com boa movimentação ofensiva e solidez defensiva. A virada no Morumbi parecia confirmar esse crescimento, mas a expulsão desmontou completamente o plano tático e obrigou Felipe Luís a improvisar. No final, o empate acabou sendo o resultado possível, mas ficou a sensação de que a vitória escapou por pura irresponsabilidade individual. Dentro do vestiário, o clima após o jogo foi de decepção e silêncio. Alguns jogadores, segundo relatos, não esconderam a irritação com o companheiro.
Há quem diga que até uma conversa mais dura deve acontecer internamente entre os atletas. A diretoria agora precisa decidir até onde vai a paciência com Plata. O que se comenta é que a punição não será apenas simbólica. O clube deve aplicar uma multa financeira pesada e avaliar se vale a pena mantê-lo no elenco até o fim da temporada. Tudo vai depender também da resposta do próprio jogador. Se ele demonstrar arrependimento e disposição real para mudar, pode até ganhar mais uma chance. Caso contrário, o destino dele no Flamengo pode estar selado. O torcedor, por sua vez, não quer mais saber de desculpas. A torcida rubro-negra é exigente e reconhece o valor do elenco, mas não tolera atitudes que comprometam o coletivo. Depois de tantas chances desperdiçadas, Gonzalo Plata corre o risco de ser lembrado mais pelas expulsões do que pelas boas jogadas. Agora, o Flamengo tenta virar a página e se concentrar no que vem pela frente. Ainda há 7 jogos decisivos, e a briga pelo título segue aberta. Mas para continuar sonhando com o troféu, o time precisa de foco total e de comprometimento de todos. Cada ponto será vital nessa reta final, e não há mais espaço para deslizes como o que aconteceu no Morumbi. Pode ter certeza, a diretoria vai agir de forma firme. O episódio foi a gota d'água, e a mensagem será clara: no Flamengo, quem não tiver responsabilidade, não joga. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Logo depois do apito final no Morumbi, a atmosfera ainda era de frustração para o lado rubro-negro, mas do outro lado do campo havia um jogador com motivos de sobra para sorrir. Ferreirinha, o atacante do São Paulo, foi o nome que impediu a vitória do Flamengo. Ele marcou o gol que selou o empate, mesmo em meio à euforia pelo resultado, não deixou de reconhecer o tamanho e a força do adversário. Com humildade e respeito, o camisa 11 tricolor fez questão de elogiar o Flamengo, destacando o nível técnico da equipe carioca. Em entrevista logo após o jogo, Ferreirinha afirmou que sabia que enfrentaria uma das melhores equipes da América do Sul. Essa fala chamou atenção não apenas pela sinceridade, mas também por refletir o que muitos adversários reconhecem: o elenco flamenguista, quando está concentrado e entrosado, tem um poder de fogo que poucos times conseguem igualar no continente. Ferreirinha ainda contou que o São Paulo entrou em campo preparado para um jogo extremamente difícil e que o gol cedo deu confiança ao time, mas o Flamengo mostrou sua força logo depois, reagindo rapidamente e virando o placar antes do intervalo. Para o atacante, isso demonstra a qualidade e a mentalidade vencedora do elenco rubro-negro, que raramente se entrega, mesmo quando sofre um golpe no início da partida. Em suas palavras, ele destacou também a satisfação pessoal de voltar a marcar, especialmente por ter sido escalado em uma nova função dentro do esquema tático. Feliz por voltar a jogar, sabíamos que seria um jogo difícil contra uma das melhores equipes da América do Sul. Começamos bem, fizemos o gol cedo, mas teve o pênalti. Feliz por voltar a marcar gol, joguei numa posição nova como ala esquerdo, valorizamos o resultado, agora é trabalhar que final de semana tem o Braga para fazermos um bom jogo, declarou. A sinceridade do jogador chamou a atenção. Ele explicou que não estava acostumado a atuar aberto pelo lado esquerdo, já que vinha sendo utilizado como centroavante, mas reforçou que está disposto a se adaptar para ajudar o time. Nova posição, eu estava jogando como centroavante, também não estava acostumado, estava difícil, mas para ajudar a equipe eu jogo na posição que for. Essas declarações ganharam destaque não apenas entre os torcedores do São Paulo, mas também entre os flamenguistas, que reconheceram a elegância do adversário ao elogiar o time mesmo após ter sido responsável direto por tirar 2 pontos preciosos do rubro-negro. Enquanto isso, do lado do Flamengo, o clima era de introspecção e autocrítica. Felipe Luís, que vem mostrando uma postura serena e equilibrada desde que assumiu o comando técnico, foi à entrevista coletiva e falou com transparência sobre o empate. O treinador lamentou o resultado, mas fez questão de isentar Gonzalo Plata de culpa direta, mesmo com toda a polêmica gerada pela expulsão do atacante equatoriano. Segundo Felipe Luís, o lance que mudou a partida não foi intencional. Ele afirmou que Plata tentou disputar a bola de forma legítima e acabou acertando o adversário, o que levou o árbitro a aplicar o cartão vermelho. O técnico reforçou que o jogador vinha se doando intensamente durante o jogo,
correndo, se apresentando, ajudando na recomposição e tentando seguir o plano de jogo traçado pela comissão. Punições sempre dependem da diretoria do clube. É claro que eu participo. Mas o que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo, explicou o treinador, tentando evitar um clima de caça às bruxas. Em seguida, Felipe Luiz assumiu publicamente a responsabilidade pelo empate. Eu jamais vou culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, eu estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como maior responsável pela equipe, sou o responsável por um empate como esse. Essa fala repercutiu positivamente entre parte da torcida, que reconhece no treinador um perfil de liderança diferente, mais humano e protetor em relação ao grupo. Felipe Luiz tem procurado criar um ambiente de confiança no elenco, mesmo em meio a momentos de turbulência. Ele acredita que blindar os jogadores e resolver as questões de disciplina internamente é a melhor forma de preservar o coletivo e manter a coesão do time. Por outro lado, há também quem ache que o técnico foi diplomático demais, já que a atitude de Plata realmente comprometeu o resultado. De qualquer forma, a postura de Felipe Luiz mostra maturidade e uma preocupação em evitar que o episódio abale o vestiário. A decisão final sobre uma possível punição, como o próprio técnico mencionou, ficará nas mãos da diretoria, que já demonstrou que não pretende deixar o caso passar em branco. Dentro do elenco, o foco agora é virar a página o mais rápido possível. O Flamengo sabe que o empate no Morumbi foi um tropeço duro, mas o campeonato ainda está aberto. E o próximo desafio é daqueles que exigem total concentração. No domingo, o time volta ao Maracanã para encarar o Santos, em mais uma rodada do Brasileirão Betano. O duelo está marcado para as 18h30, horário de Brasília, e promete ser mais um capítulo importante na disputa pela liderança. Jogando em casa, com o apoio da nação, o Flamengo precisa reencontrar o caminho das vitórias e mostrar que aprendeu com os erros da rodada anterior. A expectativa é de que Felipe Luiz promova algumas mudanças no time, tanto por conta da suspensão de Gonzalo Plata quanto para ajustar o posicionamento ofensivo. O treinador deve buscar alternativas para manter a intensidade e evitar que a equipe perca equilíbrio quando estiver em vantagem no placar. Além disso, a torcida espera ver uma resposta imediata em campo, não apenas em termos de resultado, mas também de atitude. O elenco rubro-negro é experiente e sabe que cada ponto perdido nesta reta final pode ser decisivo. Por isso, o confronto contra o Santos será encarado como uma verdadeira final antecipada. Enquanto Ferreirinha comemorava o seu gol e elogiava o Flamengo, no Ninho do Urubu o trabalho já recomeçou. O clima é de cobrança, mas também de reconstrução. O time precisa deixar para trás a frustração do empate e transformar essa decepção em combustível para os próximos jogos. O que ficou claro, tanto pelas palavras do técnico quanto pela reação do elenco, é que o Flamengo ainda acredita firmemente na briga pelo título. E se conseguir reencontrar o foco e corrigir os erros de disciplina e controle emocional, continua sendo, como o próprio Ferreirinha disse, uma das melhores equipes da América do Sul, capaz de vencer qualquer adversário, em qualquer estádio. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O ambiente do Flamengo, que parecia enfim retomar a tranquilidade depois de algumas semanas de paz e estabilidade, foi completamente sacudido nesta terça-feira com uma declaração explosiva atribuída a Jorginho de Arrascaeta. O meia uruguaio, um dos maiores símbolos técnicos e um dos jogadores mais respeitados do elenco rubro-negro, teria deixado escapar, em uma conversa informal com pessoas próximas, uma frase que está ecoando com força nos bastidores da Gávea: "Ninguém do elenco quer que ele volte para o Flamengo." A suposta fala, que ainda não foi confirmada oficialmente, caiu como uma verdadeira bomba dentro do clube. Bastou a notícia começar a circular para o clima de calmaria dar lugar à tensão. Dirigentes, conselheiros e torcedores foram pegos de surpresa, e desde então o assunto domina as rodas de conversa e os grupos de mensagens entre rubro-negros. Ele citado por Arrascaeta, segundo especulações que já tomam conta das redes sociais, seria um ex-jogador do elenco que deixou o Flamengo em meio a polêmicas.
Essa figura, de acordo com fontes próximas ao clube, teria manifestado recentemente o desejo de voltar a vestir o manto sagrado. Só que essa possibilidade, ao que tudo indica, não agradou a todos. Nos corredores da Gávea, as hipóteses se multiplicam. Há quem acredite que se trate de um atleta que teve forte identificação com a torcida e saiu de forma conturbada. Outros apontam para um ex-integrante do grupo que se despediu após conflitos internos, deixando arestas mal resolvidas com alguns companheiros. O fato é que, verdadeiro ou não, o comentário atribuído a Arrascaeta acendeu um alerta vermelho nos bastidores do Flamengo. Fontes próximas ao uruguaio garantem que ele anda incomodado com o simples fato de o assunto estar sendo cogitado. Arrascaeta, conhecido pela discrição e pelo comportamento profissional, teme que uma possível volta desse jogador possa bagunçar o ambiente do vestiário, justamente em um momento em que o grupo vinha mostrando união e equilíbrio. Essas mesmas fontes afirmam que o meia acredita que o atual elenco encontrou uma harmonia rara, um equilíbrio entre jovens e experientes, entre titulares e reservas, e que a chegada de alguém com histórico de polêmicas poderia desestabilizar essa estrutura. Para um jogador como Arrascaeta, que valoriza o trabalho coletivo e o foco no objetivo principal, qualquer movimento que ameace a serenidade do grupo é motivo de preocupação. Enquanto dentro do clube o silêncio predomina, fora dele o burburinho é ensurdecedor. Nas redes sociais, a torcida se dividiu em opiniões. Muitos defendem o uruguaio, ressaltando que Arrascaeta sempre foi um exemplo de profissionalismo, dedicação e respeito à camisa do Flamengo. Para esses torcedores, ele apenas teria expressado uma preocupação legítima com o ambiente do time, sem qualquer intenção de gerar polêmica. Por outro lado, há quem acredite que a frase tenha sido distorcida ou até mesmo inventada para gerar instabilidade em um momento crucial da temporada. Essa parcela da torcida vê a situação como mais um capítulo de rumores criados para abalar o Flamengo e alimentar especulações midiáticas. Afinal, o clube costuma ser alvo constante de notícias que, muitas vezes, ganham corpo sem qualquer confirmação oficial. Até o momento, nenhum dirigente do Flamengo se manifestou publicamente sobre o caso. O clube preferiu adotar a estratégia do silêncio total, evitando alimentar ainda mais a história. Arrascaeta, por sua vez, também não falou com a imprensa e manteve-se distante das redes sociais, o que acabou aumentando ainda mais o mistério em torno da suposta declaração. Mesmo assim, a frase já ganhou vida própria. Está sendo repetida em grupos de torcedores, nos bastidores do clube e até em programas esportivos. Para alguns, trata-se apenas de mais um boato que vai desaparecer com o tempo. Para outros, é um indício de que há, sim, um desconforto interno e que o tema da volta desse jogador está gerando ruído entre os atletas. Independentemente da veracidade, o episódio reacende uma questão que o Flamengo conhece bem: a dificuldade de manter a tranquilidade fora de campo, especialmente quando o time entra em reta decisiva de temporada. Basta uma frase atribuída a um dos líderes do elenco para que o noticiário se transforme em um turbilhão de suposições e discussões acaloradas. E não é para menos. Arrascaeta não é um jogador qualquer. Desde que chegou ao Flamengo, o uruguaio construiu uma imagem sólida, de atleta comprometido, respeitado por companheiros e idolatrado pela torcida. Raramente se envolve em polêmicas, e por isso mesmo o impacto de suas supostas palavras é ainda maior. Quando um jogador com esse perfil é colocado no centro de uma controvérsia, o assunto naturalmente ganha proporções gigantescas. Alguns colegas de elenco, segundo informações de bastidores, ficaram surpresos com o teor da frase. Outros acreditam que tudo não passou de um mal-entendido. Há quem garanta que Arrascaeta jamais falaria algo assim publicamente e que, se de fato comentou algo parecido, foi em um contexto muito mais privado e pessoal, sem intenção de ofender ou expor ninguém. De qualquer forma, o episódio serve como alerta sobre a sensibilidade do ambiente rubro-negro. Um simples rumor pode se transformar em tempestade quando envolve nomes de peso e situações mal resolvidas do passado. O Flamengo, que vinha tentando manter o foco apenas dentro de campo, agora precisa lidar novamente com especulações e interpretações sobre os bastidores. E no meio de tudo isso, Arrascaeta, o jogador mais reservado do elenco, aquele que raramente se envolve em polêmicas, se vê, ironicamente, no olho do furacão. Se a frase realmente foi dita,
pode ter sido um desabafo sincero, uma reação espontânea a um tema delicado. Mas se for apenas mais um rumor, é mais um exemplo de como o Flamengo, mesmo em momentos de calmaria, vive sob o peso de ser o centro das atenções. No fim das contas, o que fica claro é que o clube precisa administrar com cuidado o noticiário e proteger o ambiente interno. A temporada ainda tem capítulos decisivos, e qualquer ruído fora das quatro linhas pode custar caro. O Flamengo tem elenco, estrutura e comando para seguir forte, mas, como mostrou essa situação, basta uma frase, verdadeira ou não, para abalar a paz e colocar o time novamente no centro das discussões do futebol brasileiro.